Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta videoaula a gente vai responder algumas questões de relações ecológicas, tá? Primeira questão, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de relação intraespecífica, dentro da própria espécie, e ela é negativa, tá? Ela é uma relação desarmônica, beleza? Mutualismo, colônias, canibalismo e predatismo, tá? Então, o mutualismo é quando você tem uma relação que ela é positiva para os dois, né? É mútuo, né? Então, essa alternativa aqui, ela está errada, né? Ela é positiva para os dois indivíduos, né? Então, essa alternativa aqui está errada. Colônias, canibalismo, predatismo, né? As colônias, geralmente, elas realmente são um tipo de relação intraespecífica, porque é uma colônia da mesma espécie, só que ela não é uma relação desarmônica, né? Ela geralmente é uma relação harmônica. A gente tem uma colônia e um agrupamento de funções. Canibalismo, quando um indivíduo come outro indivíduo da mesma espécie, né? Então a gente tem aqui a alternativa correta, é intraespecífica e ela é desarmônica. O predatismo é uma espécie alimentando de outra espécie, então é interespecífica, né? Então a gente tem aqui a alternativa correta, ela é a letra C, tá? Próxima questão. Acerca de espécies não nativas, né, espécies que foram introduzidas, né, em um local, assinale a opção correta, né? A introdução de mexilhão dourado no Brasil favoreceu a redução de gastos econômicos das usinas hidrelétricas? Na verdade, não, né? Assim, a gente teve uma problemática muito grande, né, com esses mexilhões causando danos nas usinas hidrelétricas e o aumento do custo de produção, tá? Todas as espécies não nativas invasoras possuem predadores naturais, né? Todas, né? Predadores naturais, na verdade não, né? A gente tem geralmente a frequência dessas espécies não terem predadores naturais. Nem todas as espécies não nativas são nocivas ao seu novo habitat, né? Isso aqui tá correta, né? Em grande parte correta. Geralmente muitas espécies foram introduzidas principalmente para alimentação do homem, né? Então elas não são totalmente nocivas ao habitat, né? Apesar de apresentar algum impacto, né, de certa forma. Os impactos negativos causados por plantas não nativas invasoras estão restritos à flora, somente a parte das plantas, né, não a fauna, né? Está errado. Raramente ocorrem interações com a cadeia alimentar do seu novo habitat. Na verdade, as espécies desregulam toda a cadeia alimentar, né? Por isso que é um problema muito grande, né, dessas espécies serem introduzidas e não terem predadores naturais. Então, a alternativa aqui correta é a letra C. Pessoal, se vocês estão nessa videoaula aqui, a gente está fornecendo, dando o link do material aí, mais de 450 questões para concursos públicos que você pode estar acessando. A gente sabe que é muito importante a preparação com base na resolução de questões. Se você está aqui, você realmente está se preparando. Então, um material sensacional, com gabarito, com questões comentadas, que vocês podem estar acessando aí, tá? No link da descrição. Questão 3, né? As interações que ocorrem entre os indivíduos de uma comunidade são chamadas de relações ecológicas, né? Como a gente está vendo, questões de relações ecológicas. E podem ter 4 classificações. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de relação entre espécies, só que ela é harmônica, né? Ela é uma relação que ela é positiva, né? Ela é positiva para os indivíduos. A gente tem a sociedade, né? A gente tem o comensalismo, a colônia e o parasitismo, né? O parasitismo, ele é pela definição, ele é desarmônico, né? Então a gente tem essa relação entre os indivíduos, né? A gente tem as sociedades, né? As sociedades, elas são formadas por indivíduos da mesma espécie. E a colônia também, geralmente, é indivíduos da mesma espécie, né? Então, a gente tem relações intraespecíficas. O comensalismo aqui é um exemplo claro de relações harmônicas entre espécies, né? Onde o indivíduo ele se reúne com o outro e obtém vantagens, né? No caso, a gente tem uma relação de comensalismo, né? Próxima questão é uma relação ecológica intra, né? Intra dentro da espécie, né? Intraespecífica. O amensalismo, o predatismo, canibalismo, comensalismo e mutualismo, né? Então, o canibalismo, ele é uma relação, o comensalismo, ele pode ser uma relação interespecífica.
O mutualismo, relação interespecífica, né? O predatismo também, né, entre espécies. E o amensalismo é entre espécies, né? Predatismo quando uma espécie, um indivíduo ou uma espécie come outro indivíduo da mesma espécie, né? Comensalismo, quando o indivíduo ele obtém vantagens de outro indivíduo de outra espécie. Mutualismo, relações, né, entre as plantas e, né, os fungos, né, e bactérias, né, na obtenção desses alimentos, né, desses nutrientes do solo. O amensalismo, né, quando você tem o impacto negativo em outra espécie. E o canibalismo, ele é uma relação intraespecífica dentro da mesma espécie. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Assinala a alternativa que apresenta corretamente o termo que descreve a interação entre diferentes espécies em um ecossistema, né? Então, a interação entre diferentes espécies no mesmo ecossistema, onde uma espécie se beneficia, né, ou positiva, e a outra é prejudicada, né? A gente tem uma relação positiva e uma relação negativa. A predação, né? Temos o comensalismo, o mutualismo, a simbiose e a cooperação, né? Então, na cooperação a gente não tem uma relação que prejudica nenhum indivíduo, né? Tá todo mundo cooperando, né? O mutualismo é mútuo, né? É uma atividade que tanto atua para o indivíduo quanto para o outro. A gente tem um comensalismo que o indivíduo ele é positivamente afetado e o outro não é afetado, então. E a gente tem simbiose e predação, né? A predação ela beneficia um que vai se alimentar do outro e o outro vai ser prejudicado, e simbiose não é. A simbiose pode ser uma relação que ela é positiva para os indivíduos, e aqui a gente tem uma relação que ela é benéfica para um e prejudicial para o outro. Da mesma forma que os predadores possuem adaptações para capturar a presa, os animais presas possuem adaptações que os ajudam a evitar que sejam capturados. Os animais também apresentam adaptações de defesa morfológicas e fisiológicas. Algumas espécies de presas ganham a proteção significativa, como, por exemplo, uma larva da mariposa Emeroplanes ornatus infla a cabeça e o tórax quando perturbada, assemelhando-se à cabeça de uma pequena cobra venenosa, né? Então, ela utilizou uma estratégia para tentar imitar, né, um indivíduo. Marque a alternativa que remete a esse processo, né? Então, esse processo é um processo de imitação, né? Então, não é relação de predação, nem de competição, nem de comensalismo, herbivoria muito menos. Aqui a gente tem um mimetismo, né? É uma função, é uma característica de alguns indivíduos que tem de mimetizar ou imitar algum indivíduo que seja venenoso ou que tenha alguma atividade que cause, né, alguma proteção para ele, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa videoaula, deixa o seu like aí pra gente e se inscreva no nosso canal, tá? Até a próxima e tchau!